Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas envolvendo redução ao primeiro quadrante, o estudo de arcos maiores que 360 e o estudo da tangente. O objetivo é representar o seno, o cosseno e a tangente de um arco qualquer no ciclo trigonométrico. Atividade 1. Em que quadrante temos simultaneamente? Eu vou pausar o vídeo aqui e vou trazer a circunferência trigonométrica para a gente analisar a atividade 1 e a atividade 2. Bom, pessoal, eu trouxe aqui a circunferência trigonométrica e fiz esse desenho aqui dos sinais, tá bom? Que é importante a gente estar analisando também. Questão 1. Em que quadrante temos simultaneamente o seno menor que zero e o cosseno menor que zero? Seno menor que zero é quando os valores flutuam de 0 a -1. Onde ocorre isso? A gente percebe aqui, ó, que quando eu tenho senos de arcos do terceiro quadrante, aqui é terceiro quadrante, tá? Aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, se eu pego aqui o seno de 210 e pontilho aqui, quando eu encontro um seno é abaixo de zero. Se eu pegar aqui qualquer arco do quarto quadrante e pontilhar aqui, ó, né, jogar essa projeção aqui, ó, no eixo dos senos, são valores abaixo de zero. Então, é terceiro ou quarto. Aqui, ó, tem que ser terceiro ou quarto, ok? Vamos lembrar de ser terceiro ou quarto quadrante. Agora, o cosseno menor que zero, que tem que atender as duas situações, né? Olha o E e o conectivo E. Tem que ser para seno menor que zero, só pode ser no terceiro ou quarto. Agora, o cosseno menor que zero são valores que flutuam aqui no eixo dos cossenos de 0 até -1. Então, só pode acontecer isso no segundo e no terceiro. E para aceitar essas duas situações, seno menor que zero e cosseno menor que zero, tem que ser o que? No terceiro quadrante. Agora, letra B. Eu tenho aqui, ó, seno maior que zero. O seno ele é maior que zero. Os valores flutuam de 0 até 1. Aonde? No primeiro quadrante, se eu pegar aqui o seno de 30, né? Olha aí, acima de zero. Ou seno no segundo quadrante. Se eu pegar aqui o 135, por exemplo, o seno dele, a projeção dele, vem aqui, ó. Então, são valores acima de zero. Então, aqui é primeiro ou segundo quadrante. Agora, cosseno maior que zero, valores entre 0 e 1. O cosseno maior que zero só pode ser do primeiro, 0 variando até o 1 aqui, né? Ou do quarto quadrante. Se eu pegar o cosseno de 300, por exemplo, e projetar aqui no eixo dos cossenos, eu vou encontrar aqui, ó. Então, só pode ser primeiro ou quarto. Como o seno é primeiro ou segundo, então nós temos quem? O primeiro quadrante. Letra C. Seno menor que zero. Seno menor que zero, nós já fizemos a análise. Valores de 0 a -1 é no terceiro ou no quarto. Então, aqui, terceiro ou quarto quadrante. Agora, E cosseno maior que zero, o cosseno maior que zero ou é no primeiro quadrante, nós já fizemos a análise, ou no quarto quadrante. Para atender a letra C, seno menor que zero e cosseno maior que zero tem que ser ângulos do quarto quadrante. Se eu pegar aqui 315, ó, e projetar lá no eixo dos cossenos, eu encontro um cosseno maior que zero, à direita aqui do zero. E se eu projetar aqui no eixo dos senos, eu encontro um seno menor que zero. Então, só pode ser no quarto quadrante. Número 2. A que quadrante pode, olha aí, pertencer a alfa se seno menos 1 quarto? Se eu dividir aqui, ó, menos 1 por 4, vai dar menos 0,25. O seno negativo, pessoal, ele está aqui, ó, variando de 0 até -1 aqui, ó, tá? Os valores de seno vai de -1 até 1. Eles vão de -1 até o 1. Agora, o menos 0,25 é abaixo do zero. Ou é segundo ou é quarto quadrante. Segundo ou quarto quadrante. Letra B. Cosseno de alfa menos raiz de 3 sobre 3. Esse menos raiz de 3 aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1,7 dividido por 3 aí, ó. Mais ou menos, eu estou jogando aqui menos 1,773. E se a gente dividir por 3, vai dar aproximadamente aí 0,55, 56, menos 0,56 ou 57, pessoal. Mais ou menos isso, tá? O importante é que a gente sabe que vai dar um número entre 0 e -1 no cosseno. No cosseno aqui, ó, 0 e -1, olha aqui, ó, o eixo dos cossenos, são para arcos que caem aqui no segundo ou no terceiro quadrante, ok? Se eu pegar aqui o cosseno de 240, olha aí, ó, vai estar à esquerda aqui da origem, tá? Entre 0 e -1. Se eu pegar o cosseno de 150, vai estar entre 0 e -1. Então, é segundo ou terceiro quadrante. Agora, cosseno de 2/5. 2 dividido por 5 vai dar o quê? Dobro 2 aqui, então, coloco o 0 aqui na parte inteira, 0,4 positivo. O cosseno positivo, ele varia de 0 aqui à direita até o 1 aqui. Ele está aqui nessa região.
arcos que caem aqui no primeiro ou no quarto quadrante para essa situação. Primeiro ou quarto quadrante. Agora, seno de alfa raiz de 5 sobre 3. A raiz de 5, pessoal, aproximadamente aqui, se a gente fazer um cálculo, por exemplo, a raiz de 4, 2 vezes 2 dá 4. A raiz quadrada do 4, então, é 2. A de 5 é 2, alguma coisa. Vamos chutar aqui para 2,3 dividido por 3. Se eu fizer esse cálculo, vai dar aproximadamente aqui 0,74, mais ou menos isso. Vamos chutar aqui 0,75, né? Se bem que aqui eu acho que é 2,2. Tudo bem, né? O importante é que a gente percebe que é um seno positivo. O valor está variando entre 0 e 1. Então, ele está aqui, esse seno. Ó. Ele está aqui, ó, nessa região. Agora, é o seguinte. Esses valores de 0 até 1 são valores que pertencem aos arcos de 0 a 90. Tá? A projeção aqui, ó, você encontra, por exemplo, do 45, você encontra um seno acima de 0. Se você pegar aqui 150, o arco aqui, ó, de 150, ele vai encontrar um valor acima de 0, entre 0 e 1. Então, ou é seno de arcos do primeiro ou do segundo quadrante. Questão 3. Use os valores notáveis do seno para calcular pela redução ao primeiro quadrante. Eu vou trazer novamente aquela circunferência com sinais, ok? Bom, pessoal, então, eu trouxe aqui a circunferência, fiz aqui o desenho dos ângulos notáveis, dos valores, lembra? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1, joga raiz no 2, no 3 aqui no numerador, 3 e 2, divide seno pelo cosseno, acha a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, né? Tem até a musiquinha. E aqui os sinais e as funções. Vamos lá então, seno de 5π sobre 6. O primeiro passo aqui é você multiplicar aqui, ó, o π radianos, que é 180 graus, dividido por 6. Então, seno vai ficar 180, como aqui é um produto, dividido por 6 dá 30. 5 vezes 30 dá 150. Então, o seno de 150, utilizando aquele macete, lembra? Falta, passa, falta. 150, falta quanto? Olha o F aqui, ó. Falta 30. Então, seno de 150 é a mesma coisa que o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus, na nossa tabelinha, ele é 1 sobre 2. Agora, 150 graus, ele é um arco, como o que interessa, né? O arco de 150, ele para aqui, ó, no segundo quadrante. O seno no segundo quadrante, ele é positivo. Então, o seno de 150 graus é a mesma coisa que o seno de 30 positivo, que é mais 1 sobre 2, tá? Eu estou colocando mais, como eu já falei, é para deixar bem claro, né, que a gente tem que observar o sinal. Letra B, seno de 4/3 de π, vai ficar 4 vezes 180, que é o π radianos, dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, 4 vezes 60 graus, 4 vezes 6, 24, seno de 240. 240 graus, ele é um arco que cai aqui, ó. Olha aí, né? Sentido positivo aqui. Pelo macetezinho nosso, é o passa. Ele passa o que de 180? Ó, é sempre assim, ó. Então, ele passa de 180, 240, passa 60. Então, o seno de 240 é a mesma coisa que o seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, na nossa tabelinha, ele é raiz de 3 sobre 2. Então, escreve aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Agora, o seno, que a gente tem que olhar o arco, aqui também, né, o de 240. O arco de 240, ele para aqui no terceiro quadrante. Aqui é o primeiro, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. O terceiro quadrante, a função seno, o sinal é negativo. Então, o seno de 240 é a mesma coisa que o seno de 60 negativo. E o seno de 60 negativo é menos raiz de 3 sobre 2. Fique ligado, hein? Seno de 330. 330, pessoal, olha aqui, ó, um arco aqui no sentido anti-horário. Aqui no nosso macete do FPF é o falta. Aí, no caso, você olha para o 360 agora. Aqui é falta para 180, aqui passa de 180 no terceiro, e no quarto quadrante falta para 360, falta 30. Então, o seno de 330, ele é igual ao seno de 30. E o seno de 30 é 1 sobre 2. Ok, falta analisar os sinais. O quarto quadrante, o seno, função seno, é negativo. Então, o seno de 330
é a mesma coisa que o seno de 30 negativo. E o menos seno de 30 é menos 1 sobre 2, ou menos meio, né? Letra D. Seno de menos π sobre 3. Então, você trabalha com grau, né? Transforma esse π radiano aqui, 180, dividido por 3. E o seno de menos 180 dividido por 3 vai dar menos 60. Lembrando que esse menos, você vai fazer o quê? Você vai andar no sentido horário, tá? O sentido trigonométrico aqui agora é horário. Então, menos 60, pessoal, ele, se eu vier aqui, ó, tá 360. Eu vou parar no 300 aqui, ó. Então, basta eu pegar aqui, ó. Eu vou fazer bem aqui em cima. Basta eu pegar 360 menos 60, que vai dar 300 graus. Então, seno de menos 60 é a mesma coisa que o seno de 300 graus. E 300 graus, ele está no quarto quadrante, ele falta, né? Olha o F aqui, falta para 360, 60. Então, seno de 300 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. Falta analisar os sinais. O menos 60, que é a primeira determinação negativa aqui, ó, menos 60 graus, lembrando que esse menos não é para colocar o menos aqui não, nada a ver, o menos do ângulo é só a orientação do ar. Ele é, o menos 60 é a primeira determinação negativa e o 300 graus é a primeira determinação positiva. Como está no quarto quadrante, o seno no quarto quadrante, ele é abaixo de zero, olha aí, ó, negativo. Então, vamos lá. Então, o seno de menos 60 é a mesma coisa que o seno de 300, que é a mesma coisa que o seno de 60 negativo, e o seno de 60 negativo é menos raiz de 3 sobre 2. Vamos para a próxima. Use os valores notáveis do cosseno e calcule fazendo a redução ao primeiro quadrante. Cosseno de 5π sobre 6. Então, aqui eu vou transformar o π radianos em 180 graus, dividido por 6. Como aqui, ó, é um produto, eu vou dividir, que vai dar 30. 5 vezes 30 dá 150, então eu quero o cosseno de 150 graus. Utilizando aquela dica do falta, passa, falta, facilita o processo, né? 150 graus, pessoal, tá aqui, ó, segundo quadrante. Segundo, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. 150 graus, olha o F. Falta quanto para 180? Falta 30, então o cosseno de 150 é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, olhando a nossa tabelinha aqui, raiz de 3 sobre 2. Falta ainda, para a gente descobrir quem é o cosseno de 150, analisar os sinais. O cosseno no segundo quadrante, ele é o quê? Ele é menos, ele é negativo. Então, o cosseno de 150 é a mesma coisa que o menos cosseno de 30. E o menos cosseno de 30 é menos raiz de 3 sobre 2. Letra B. Aqui vai ficar cosseno de 2 vezes 180 dividido por 3. Como é produto, posso dividir. Vai dar 60. 2 vezes 60 dá 120 graus. Então, eu quero o cosseno de 120. E o cosseno de 120, ele para no segundo quadrante. Segundo quadrante, ó, é a técnica do falta, né? Falta, passa falta aqui, ó, o F no segundo quadrante. Então, 120 para 180, falta 60. Então, o cosseno de 120 é o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. O cosseno de arcos no segundo quadrante, como a gente já viu aqui, ó, é negativo. Então, o cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60 negativo e o menos cosseno de 60 é menos 1 sobre 2, ou menos meio. 330. 330 graus é um arco que cai aqui no quarto quadrante. Então, vamos usar a técnica do falta. Falta quanto para 360? Falta 30. Então, o cosseno de 330 é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, na nossa tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de arcos no quarto quadrante, ó, se eu projetar aqui, está à direita do zero, são positivos. Os valores são positivos. Então, o cosseno de 330 é a mesma coisa que o cosseno de 30 positivo, que vai dar mais raiz de 3 sobre 2. Agora a letra D. Pessoal, cosseno de menos 330. Esse menos, atenção, fica ligado, tá? Esse menos é a orientação do arco, que agora é o sentido horário. Aqui é o sentido comum, né? Anti-horário, que é o sentido positivo. Esse sentido aqui, ó, é horário, tá bom? Por causa do menos. Então, o menos 330, se eu percorrer aqui, ó, no sentido
relógio. Eu vou parar bem aqui, ó, menos 330. Não trabalhe com arcos negativos. Eu sempre aconselho, mesmo que você perca de certo modo um tempo no processo resolutivo, faça assim, ó, pega 360 e joga o menos 330 aqui, ó. Como ele é uma determinação negativa, né, tá entre 0 e 360, no caso aqui você subtrai, fica 360 menos 330, né, menos 330 está entre 0 e menos 360, só jogar o 360 positivo e diminuir, então vai ficar 360 menos 330 dá 30, então o cosseno de menos 330 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus, nós já verificamos aqui, não tem redução nesse caso, está no primeiro quadrante, né, o menos 330, a primeira determinação negativa, menos 330, congruo à primeira determinação positiva, que é 30. E o cosseno de 30, primeiro quadrante, a gente nunca precisa ficar quebrando cabeça. Os sinais são positivos. Como é o cosseno, né? Vai ficar cosseno de 30, olha aí, raiz de 3 sobre 2, positivo, tá? É a mesma coisa que o cosseno de 30 positivo, mais raiz de 3 sobre 2. Mas aí, forçando a barra para vocês memorizarem. Vamos para a próxima. Calcule o valor de... Aí usa os valores notáveis. Bom, a tangente de 180, pessoal, olha só aqui, ó. Como eu falei para vocês, você imagina uma reta saindo aqui dos 180 graus, né? Tá aqui. E que passa obrigatoriamente pelo centro. Quando ela toca na tangente, a gente percebe que toca bem aqui, ó, na origem, no zero. Para cima são os valores positivos, ok? A tangente 45, por exemplo, ela vai aqui, ó, tocar bem numa altura, não vou conseguir aqui fazer o desenho, numa altura aqui, ó, onde essa altura é a mesma coisa que esse raio aqui, ó. A tangente de 45, olha só aqui na tabelinha, é 1. Então, voltando aqui à tangente de 180, eu imagino essa reta passando pelo centro e toca aqui. Então, a tangente de 180 é 0. Tangente de 180 graus é 0. A tangente de 210. Tangente de 210... é a mesma coisa aqui, ó. Vamos lá na técnica do falta, passa, falta. 210 está aqui, ó. Olha o P aqui, né? Passa. Passa quanto de 180? Passa 30. Então, a tangente de 210 é a mesma coisa que a tangente de 30. E a tangente de 30 graus, olhando a nossa tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. Falta uma coisinha aqui ainda. O que que é? Os sinais. Observe que, se eu pegar aqui uma reta que sai aqui, ó, de 210 e que passa aqui na origem, quando ela toca a tangente, acima de 0 é positivo. Olha a tangente aqui no terceiro quadrante, é mais. Então, a tangente de 210 é a mesma coisa que a tangente de 30 positivo, que dá raiz de 3 sobre 3. Olha aí o resultado. Cotangente de 330. Você não trabalha com identidade inversa. Nós sabemos que a cotangente de um ângulo x é 1 sobre tangente de x. Aí você pega, substitui, faz aquele negócio. Não precisa. Ao invés disso, você trabalha com a identidade normal. Então, vamos trabalhar com a tangente de 330. A tangente de 330 está aqui, ó. Falta quanto? Falta 30. Então, a tangente de 330 é a mesma coisa que a tangente de 30. E a tangente de 30, na nossa tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. Agora, a tangente de 330, ela está aqui no quarto quadrante. Quando eu venho aqui, ó, uma reta que vem aqui do centro, ó, quando são arcos aqui do quarto, eu imagino saindo aqui, ó. Passa aqui no 330 e toca na tangente. É abaixo de 0, é negativo. Olha aqui a tangente no quarto quadrante, é menos. Então, a tangente 330 é a mesma coisa que a tangente 30 negativo, que é menos raiz de 3 sobre 3. Só que a gente quer a cotangente, né? Nós fizemos a identidade normal e vamos calcular a cotangente aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Cotangente 330, que é o que a gente busca. Eu vou inverter. Olha aqui a formulinha que eu tinha feito aqui em cima, né? Então, eu vou pegar e vou inverter isso aqui, ó. Isso aqui tudo causa essa inversão. Vai ficar menos, tá? Esse 1 aí no numerador, trata-se de inversão de valores aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e inverter denominador com numerador. Vai ficar menos 3 sobre raiz de 3. Tenho que racionalizar isso daí. Então, vai ficar aqui, ó, vezes raiz de 3 e vezes raiz de 3 aqui, numerador e denominador. Que é igual, voltando aqui, então vai ficar menos 3 vezes raiz de 3 dá menos 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o que? Dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Menos 3 aqui, ó, por 3, menos 3 por 3 dá menos 1. Esse menos 1 você não precisa escrever, deixa só o menos. Então vai ficar menos raiz de 3. Esse valor é o valor da cotangente de 330. Vamos para a tangente de 90. Pessoal, tangente de 90. Pega 90 graus aqui, ó. Eu falei que você imagina
uma reta saindo aqui da origem, né? Ou que passa aqui na origem. Vai, 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 vai. Olha aí, ó, bem vertical, paralela ao eixo das tangentes. Se eu continuar com isso aqui, eu vou conseguir encontrar essa tangente? Claro que não, né? É que nem os trilhos da linha de ferro. Não se encontra. Então, pessoal, tangente de 90 não existe, tá? Não existe mesmo. É zero não, não existe, não tem. Você não encontra tangente de 90. Assim como os arcos côngruos a 90, os arcos que param nesse ponto. Se você pegar 90 mais 360, né? Vai dar 450. Ou se você pegar o 270 aqui, ó, ou menos 90 no sentido horário, esses arcos não possuem tangente, tá? Letra E. Aqui vai ficar tangente de 3 vezes 180 dividido por 4. Se você dividir 180 por 4, primeiro vai dar 45. E 3 vezes 45 dá 135. Então, tangente de 135, olha lá, vamos lá. 135 está aqui esse arco. Falta, né? Olha aqui o F, falta quanto? Falta 45. Então, a tangente de 135 é a mesma coisa que a tangente de 45. E a tangente de 45 vale quanto? Vale 1. Agora, falta analisar os sinais. A tangente no segundo quadrante, ela é o que? Negativa. Olha aí, ó. Se eu pego aqui, ó, uma reta que passa aqui na origem. Quando encontra a tangente, é abaixo de zero. Então, a tangente de 135 é a mesma coisa que a tangente de 45 negativa, que vai dar menos 1. Tem que colocar o menos aqui no 1. Agora, cossecante. Eu vou fazer a cossecante, pessoal, bem nesse canto aqui, ó. A cossecante de 120. Letra F aqui, hein? Ao invés de trabalhar com essa identidade inversa, eu vou trabalhar com a função normal, com a identidade normal. Cossec começa com cossec, na verdade é o quê? É seno, tá? É a função seno. Então, eu vou calcular o seno de 120 graus. Depois a gente volta aqui e coloca o resultado. Seno de 120. 120 está aqui no segundo quadrante. É o falta, né? Falta quanto para 180? Falta 60. Então, seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. E o seno de 60 graus, lá na nossa tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Como eu quero a cossecante de 120, eu tenho que inverter. Mas antes disso, a gente pensa aqui no sinal. Se eu tenho aqui, ó, 120 e projeto aqui, ó, pontilha aqui, eu encontro um seno acima, né? No segundo quadrante, o seno é o quê? Positivo. Então, seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60 positivo, que dá mais a raiz de 3 sobre 2. Aqui não vai dar, eu vou fazer aqui embaixo aqui, ó. Então, a cossecante de 120 é inverter esse valor do seno. Vai ficar 2 sobre raiz de 3. E então, a gente racionaliza, né? E raiz de 3 aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, a cossecante de 120 tem o mesmo sinal, né? A gente não fica preocupado com isso. Dá 2 raiz de 3 sobre 3. Pessoal, então era isso, né? Tá aí a correção. Fizemos todas as questões propostas. Próxima aula, vídeo novo aí para vocês. Valeu!